Oiê! No vídeo de hoje a gente veio falar das nossas dietas, porque cada uma tá fazendo uma coisa diferente, mas estamos todas na mesma linha, com alguma restrição, então a gente resolveu falar sobre isso. Vamos lá? Bom, eu preciso começar dizendo que o melhor termo pra mim não é dieta. É não é também restrição alimentar, eu ia falar restrição, não, é reeducação alimentar. Eu tô em aleitamento materno exclusivo, então eu não posso entrar com nenhum tipo de restrição. A nossa restrição é restrição de coisas ruins. Então, gorduras, frituras, doce, farinhas, o óbvio, tá, gente? O que eu brinco, né, que as pessoas têm perguntado tanto, ai, nossa, eu tô vendo que seu rosto afinou, o que você tá deixando de comer? A porcaria. Todo mundo sabe, você sabe, difícil, você sabe o que você tem que deixar de comer. Quer dizer, então, não é difícil saber, é difícil fazer, Exato, né? Exatamente. A comida, a minha alimentação tá porcionada, mas ainda que porcionada, é grande, assim, eu não passo fome, nada. Não lembra nem um pouco aquelas restrições, aquelas dietas que você fica com fome, fica sofrendo, nada disso. Até porque você não faz uma restrição calórica. Você precisa de energia pra amamentar e pra ter leite. Exatamente. Né? O que a gente tirou a porcaria mesmo, né? Então, por exemplo, tem um docinho, mas não é o doce, é um doce mais saudável. Foram essas mudanças. Dá um exemplo aqui de docinho seu que você tá comendo. Por exemplo, eu super me satisfaço com geleia. E aí eu falei pra ela, olha, você quer colocar um doce? Então coloque uma geleia sem açúcar, 100% fruta. Ou, por exemplo, ela colocou lá, existem umas barrinhas de doce de leite que são diets, não tem açúcar, enfim. Ela também colocou pra quando eu tiver aquele fromel. Fromel, eu adoro. Então ela colocou, quando eu precisar comer alguma coisa doce, eu me socorro muito bem com essas opções. E a geleia, só pra dar opção, aquela Sandalfur, elas são todas adoçadas com tâmara, então é interessante, né? Não tem açúcar. Exatamente, então é assim que eu tenho me virado. Quando você tira algo de você, e no caso eu tirei o doce, eu não tenho sentido necessidade. Não tem? Nada. Olha. Então, por exemplo, eu comprei o doce de leite da Formel, que eu adoro, adoro, adoro. Eu nem abri a caixa. Então, assim, eu ainda não senti. É engraçado mesmo, parece que seu corpo passa por uma desintoxicação. Você não pode aguçar o paladar. Se você comer um pouquinho... Eu já escutei falar isso também, ó, não experimenta, porque... E de verdade eu acredito, eu fui ler algumas coisas sobre isso, e aí uma das coisas que os teóricos falam muito, né, é tipo que o açúcar, ele se parece muito com... Uma droga. Uma droga, exatamente. Eles falam que é tipo igual a cocaína. Então, e eu comecei a acreditar, falei, não, eu tirei do corpo, eu tô bem. Se eu experimentar, eu tenho medo. Gente, a gente não sabe falar exatamente quais os hormônios e etc., mas realmente desencadeia uma ação no corpo de hormônios, não é droga em relação ao mal que faz, Sim. Mas em relação a consequências ao funcionamento do corpo. Faz sentido em relação à dependência. Então, e eu senti muito isso agora. Eu ficava, nossa, eu começava a andar pela casa, Diogo, eu quero um doce, tipo, desesperada, sabe? Uma coisa ruim, assim, então, vários dias. Você tem que passar por uma desintoxicação. O meu, exatamente, o meu foi do dia pra noite, porque eu tava comendo normal, tava comendo doce pra caramba desde a gestação, então já tava formiga, amamentação formiga, e doce, quanto mais você come, mais você quer, então vamos dizer que eu tava num patamar elevado. E aí de um dia pro outro, conversando com a pediatra, investigando a Serena, que tava voltando muito leite e tudo mais, a gente passou a acreditar que poderia ter uma alergia alimentar associada pra ela. E aí, como eu tava em aleitamento, eu precisaria fazer a dieta pra ela não ter contato com os alimentos. Então do dia pra noite foi cortado um monte de coisa. E tudo aquilo que eu gosto e que eu tô acostumada e que eu sentia desejo de comer por doce, foi tirado. E eu tinha uma motivação enorme em não comer, de pensar no bem-estar dela, assim, eu até me surpreendi com a minha força, porque eu acho que se fosse eu comigo mesma, eu não teria me mantido, eu teria escorregado, assim, eu sou firme que nem gelatina, em dieta, é basicamente isso. E dessa vez eu tinha uma mega motivação, mas isso não fez com que fosse menos sofrido. Eu fiquei muito, muito desesperada em vários momentos por doce ou por alimentos que eu gosto e que eu ia em festa e tava todo mundo comendo, ou que a gente ia em churrasco e eu via servindo aquele queijinho, aquele pãozinho com alho. Então assim, eu passei muita vontade mesmo.
E o doce foi muito sofrido explica pra a mim. sua restrição, era todos os laticínios, né? É leite, derivados, assim, e tudo que vai leite, né? Porque a gente não imagina, mas um bando de coisa vai que a gente não tem noção. Ovo, aí depois entrou castanha e banana. Tipo, tudo. E o que aconteceu é que foi sobrou? isso. Primeiro tirou o leite, daí eu me joguei no ovo. Aí eu tava, panqueca doce e com banana quando eu queria doce, ovo quando eu queria salgado. Aí foi o ovo, daí eu, puta merda, e agora como é que eu vou ficar? Aí foi pra castanha, aí eu tava tipo leite vegetal, uns docinhos, um brigadeiro lá de base de castanha, não sei o que lá. Aí me tirou a castanha, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou comer agora? Tipo, aí ferrou de vez, assim, e eu tava enlouquecida na banana também, aí veio a castanha e a banana. Então, eu cheguei até a certas horas a ficar com fome, porque eu não conseguia ter ideia do que eu queria comer. O que é muito errado e, assim, dá pra comer muito bem com todas essas restrições que eu fiz. Só que você precisa estar estruturado, você precisa Programado. ter, você Tem precisa ter casa, coisas em casas e alternativas legais e nem sempre eu tive. Que nem a restrição começou, a gente foi viajar. Foi pra praia, numa casa com mais 15 pessoas. Então, a casa tava inteira naquela coisa, tipo, junk, tranqueira, e eu não podia comer nada. Então foi complicado, isso atrapalhou até a minha amamentação, acho que tanto pela restrição alimentar quanto pelo estresse emocional, meu leite reduziu bastante. Mas enfim, a Serena não tem alergia, a gente descartou essa hipótese, então eu acabei de ser liberada. Você já se jogou? Da minha... Então, eu não... Por exemplo, leite condensado que eu fui pro jogo, a hora que me liberava, essa é a primeira coisa que eu vou comer, eu ainda não... Ainda não foi? Não comi. Tem 3 aí na Amiga, Do mal, só que agora tem essa questão. O lado bom disso tudo, depois de ter vivido isso tudo, é que eu cheguei no meu peso. Faltam gramas, assim, algumas gramas pra eu chegar no meu peso antes de engravidar. E eu não quero agora ganhar, não quero. Agora que ela me falou isso, entendeu? Não, e todo mundo que me escreve assim, nossa, eu sequei. Daí foi só liberar que eu engordei tipo 5 quilos. Porque é queijo, é não sei o que lá, são tudo porque coisas você volta que a comer. incham, né? E aí muitas vezes você para e pensa isso, tipo, putz, eu não comi o leite condensado, agora eu vou comer, vou tirar o atraso. Gera uma compulsão. Vamos Isso, dizer. Você exato. fica naquela coisa, Tudo tipo, que é agora eu restritivo posso. demais te dá uma... Compulsão. A hora que depois você pode... E a sua? a minha, diferente das duas, ano passado eu já tinha feito uma reeducação, mas depois eu acabei jacando, comecei tudo errado. E eu sou do tipo que prefiro não experimentar do que comer 2. E aí eu preferi tirar da minha frente pra não passar vontade, porque eu era mesmo compulsiva, assim, se eu tô sentada na mesa com um monte de gente conversando, eu não paro de mastigar até a gente levantar. E um dia até uma seguidora... Nossa, eu admiro quem é controladinha, assim. então, tá um biscoitinho, um pãozinho, não sei o que lá, eu fico. Eu também. Entendeu? Não, primeiro eu vou comentar, uma seguidora falou assim, Ana, eu sei que você tem sua nutricionista, que você tem sua coach, mas às vezes a gente precisa tratar como terapeuta essa compulsão. Eu falei... Nossa, tipo, nunca me vi assim, compulsiva. Mas eu sempre belisquei, sempre não parei de mastigar. Aí a minha avó foi diagnosticada com câncer de estômago e o pai dela faleceu com câncer. Na época achavam que era intestino, mas já não sei nem se era intestino ou se era alguma coisa próxima do estômago, porque o dele foi do duodeno e é do lado. E aí deu uma virada de chave assim, gigante, porque... De saúde mesmo, de saúde. Porque eu já tenho, assim, intestino preso, aí ataca hemorroida, ataca não sei o que, ataca não sei o que lá, minha barriga fica estufada, eu fico com gases, e eu como uma coisinha errada, eu fico com muito gases, não é pouco, é insuportável, na verdade. Então, eu falei, não, explica agora... uma coisa também, que existem livros, estudos, que falam que a nossa alimentação pode interferir muito no aumento do câncer, assim, Sim. no meio favorável para ele se desenvolver ou não. E o açúcar, por exemplo, é um deles. A célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar e carboidrato. Se alimenta e faz crescer mais rápido um câncer, Isso. por exemplo. Então uma alimentação balanceada pode até... Pode segurar. E além de não querer alimentar no meu corpo esse tipo de coisa, tem o histórico familiar. E tem também, além desses 2 casos, tem outros problemas de intestino. Então eu falei, ou eu começo a me cuidar, ou eu posso ter problema real. E aí eu falei, não, eu vou me cuidar, porque com a idade que eu tô, eu já tenho o que eu tenho. Eu já, desde sempre na minha casa, eu era
a mais estragada do intestino. E aí eu falei, não, eu vou E você cortar. tem um histórico, né? Então, e tem um até, histórico. e não é nem a questão só de alimentar um câncer, porque eu não tenho câncer, mas de comer coisas que favorecem o surgimento de um câncer. Tipo, embutido, que todo mundo fala que é cancerígeno, e a gente continua comendo, porque a gente não vê ninguém por perto, né, com um caso assim. Então eu comecei a querer tirar da minha alimentação gatilhos pra não desenvolver isso daqui 30, 40 anos. É um trabalho de formiguinha, é cansativo. Eu dou minhas escorregadas agora, que eu já completei os 30 dias. Pra quem não acompanhou, eu fiz o Whole30, que é uma dieta baseada não é uma dieta, é um programa de um livro que visa tirar tudo da alimentação, que pode ser inflamatório, que pode ser intoxicante, que pode ser alergênico. Então tira leite, tira grãos, né, feijão, milho, esse tipo de coisa, arroz, tira todos os embutidos e todos industrializados. E eles tudo que favorecem tiver a comida de verdade, Exato. tirando acho que grãos, né, assim, que grãos exatamente. não entra. E aí tira tudo que tem qualquer aditivo químico. Então eu comi muita comida de verdade. E antes de vir pra cá, até tava no supermercado, eu olhei a pessoa que tava passando depois de mim e eu falei, gente, Olha esse como carrinho. muda? Porque era iogurte adoçado, presunto, bolacha recheada. Eu falei, nada disso Você presta. sabe que a gente foi pra Mogi agora no fim de semana, e aí eu tinha acabado de receber alta, né, da restrição. E tudo que eu olhava, eu pensava, lixo, lixo, lixo. Tipo, até as comidas que antigamente eu olharia e falava, aceitável. Sei lá, por exemplo, uma coalhada, um não sei o que lá, um bando de leite, um bando de farinha, um bando de... Sabe, eu só fiquei olhando, até comi. Mas a hora que terminou, assim, 2, 3 refeições nessa tocada, eu falei, gente, não dá? A gente não tá comendo comida, sabe assim? E assim, incomoda, depois que né? a gente terminou esse ciclo de 30 dias, a gente falou, a gente vai viajar pro Chile, a gente tá liberado. Aí a gente comeu várias coisas erradas, na hora que a gente voltou, domingo, o Breno falou, quero pedir uma pizza, porque amanhã a gente recomeça total. E como o seu corpo se sentiu com essas comidas erradas? Meleca. Dá uma travada e etc. Qualquer coisinha errada que você responde, coma né? depois desse detox grande, você sente. Então, assim, a gente pediu pizza e aí na segunda-feira o Breno falou assim, ai amor, nossa, eu passei tão mal, mas tão mal. É porque já cai pesado, cai Cai errado, pesado, né? O benefício ali de poucos minutos enquanto você tá comendo não vale o... Não, e no domingo eu sabia que aquilo era, eu só ia comer naquele dia. Então assim, eu fui pra quase 3 pedaços de pizza, porque tava tão gostoso aquele bacon com parmesão. Que... E conta seus resultados com esses 30 dias. Sim, perdi 4,5 kg. Perdi 4% de gordura corporal, coisa, que é bastante em gordura. E reduzi muito circunferência, né? De cintura, de Sabe quadril. o que me impressionou? Do seu braço, que você tem um braço fino. Saboneteira. Saboneteira. Não, a quantidade de gordura. Foi gordura no braço, não foi? Foi, um adipômetro. Foi de Mas isso daqui, ó, ficou muito que aparece, né? Olha também. isso. Tipo, meu sonho é parecer uma saboneteira. Então eu fui pro braço, que é o... Esse é o sonho. Quando ela olhou, tipo, tantos por cento de gordura, eu preciso desse Whole30, acho que é isso que tá me faltando. Mas assim, agora a gente combinou lá em casa que durante a semana a gente vai ser super regradinho, pra no final de semana poder comer um queijo, um negócio. Mas assim, massa a gente não vai voltar a comer como antes, porque a gente já viu que faz mal Não mesmo, cai legal. assim, não cai legal. Então uma coisa ou outra a gente tenta reintroduzir. Mas eu acho que o interessante é justamente você passar a enxergar o que é alimento de verdade, passar a enxergar o que é besteira, né? E fazer com isso consciência. fica muito claro, muito claro. E eles falam justamente isso, pra você ficar 30 dias limpo e reintroduzir as coisas aos poucos, pra ver o que daquilo que te faz mal. Você não precisa viver pra sempre com aquela restrição, mas você vai introduzindo equilíbrio também. E nesse da Aninha também não podia assim, adoçante, chiclete. Nada. Então, às vezes aquela coisa que a gente engana, né, assim, o paladar e tal, pra ela não podia. Foi realmente um detox gigante, né? Pra mudar o paladar. A ideia é mudar o paladar e mudar o hábito. Então não adianta que eu não vou comer um queijinho, um peito de peru, que teoricamente é light. Aquilo lá não tem caloria, mas não tem nada de bom pra te levar. Exato. Então, o meu marido fez o Whole30 ano passado. Eu conheci a dieta através dele. E ele perdeu 12 quilos. Então ele foi, secou, né? Ele um fez ano, 2 meses seguidos. Foram 2 meses seguidos. Depois ele voltou com a alimentação normal. E aí ele começou a ser mais crítico em relação à alimentação dele.
do que de fato valia a pena, não valia a pena. Agora ele tá com uma outra dieta, num novo foco, mas foi um trabalho de 1 ano para ele desintoxicar, chegar aí no peso que ele queria, que era perder, enfim, esses 12 quilos. Pra então, e hoje ele é muito um fator motivacional para mim. Né? Quando ele me vê comendo, por exemplo, a primeira coisa que ele fala, ele olha, ele fala, tipo, sei lá, tô comendo uma besteira. Ele várias vezes já virou pra mim e falou assim, tipo, isso daí não é comida. Nossa, se você soubesse o quanto de sódio tem nisso, o quanto de não sei o que tem naquele, aí ele já fala, isso não me apetece. Ele conseguiu chegar num ápice, né, num ponto que ele simplesmente olha e ele não tem vontade. Não preciso disso, né? Então, coisa que no passado, outras vezes, quando ele já tentou fazer dieta, se eu não estava na dieta, eu ia comer alguma coisa, ele ficava pé da vida. Ele falava, pô, sacanagem, tô fazendo dieta, tô aqui me matando e você vai lá e come uma pizza na minha frente. Então, ver esse grau de evolução nele me causa um do tipo, olha, é possível, porque ele também, o ser humano é como a gente, ele também passava vontade, agora ele não passa mais. E aí ver que ele conquistou o que ele queria, pra mim também, eu falo, não, eu não tô onde eu quero, então pra eu chegar onde eu quero, eu preciso passar por um período que só eu posso ir, né? É uma decisão só nossa, um caminho que só a gente Claro que quando a gente tá em dupla, em grupo, é muito mais fácil de conseguir. Exato. Mas é uma decisão individual mesmo. Esse negócio que você falou do pedacinho que você não consegue comer, esse final de semana que passou, a gente foi viajar com uns amigos, eu na dieta, né, na reeducação, e o Felipe na dieta dele. E a gente levou comida, a gente se planejou e a gente não escapou nenhuma vez. E lá a gente acabou encontrando um nutricionista esportista que trabalha com vários esportistas no Brasil. E aí eu fui falar com ele, eu falei, olha Rodrigo, poxa, olha, eu tô aqui de dieta faz tempo, não sei o quê. A moça que eu não vejo faz tempo fez um bolo, o que você acha? Você acha que eu tenho direito de comer? E aí ele me trouxe reflexões que depois isso está servindo pra mim. Ele falou assim, vou te fazer algumas perguntas, você me responde. Eu falei, tá bom. Ele falou, é em boa companhia? Eu falei, é em boa companhia. Aí ele falou assim, você tem sempre isso? Tipo, é uma coisa rotina do seu dia a dia? Não, não é, não como nunca o bolo dela, nunca vejo ela. Tá, e aí ele foi fazendo essas perguntas, me levando por um caminho do tipo, se vale a pena comer e me entregar a isso. E aí ele, na hora ele já engatou assim, não, você não vai comer um pedacinho do bolo, uma lasquinha, que uma amiga nossa, a Marina, falou, não, come uma lasquinha. Ele falou, não seja burra, não vai comer uma lasquinha, isso daí é um esforço pra engordar. Você não pode ser burra, você não pode se esforçar pra engordar, você coma um pedaço de verdade. Pra matar essa sua vontade, valeu a pena, maravilhoso. Voltou, dia seguinte, vida normal. E ele falou isso pra mim, ele falou, agora, por exemplo, você tá na sua casa, tá amamentando o seu filho. Viu? Bateu o olho ali, tem chocolate. Você tá em boa companhia? Tipo, você tá entre amigos, social. Não, você vai comer sozinha. Vale a pena? E aí ele foi me trazendo isso, eu desisti do bolo na hora. Engraçado, porque eu estava em boa companhia, o bolo era assim, maravilhoso, mas às vezes eu não ia, eu não, tipo, é uma pessoa que eu não vejo, nunca, a gente nunca vai pra lá, eu não vejo, não vou comer tão cedo, e na hora, juro por Deus, eu já tinha decidido, já tinha falado, Felipe, eu vou comer um pedaço do bolo. Na hora eu falei, não, ele ainda me perguntou na mesa, eu você vai acho comer que o tem bolo? um diabinho na cabeça, quando você, tipo, acalma esse diabinho, assim, tranquiliza, parece que ele fica mais calmo. Eu lembro que quando eu tava seguindo o nutricionista, ela falava assim, você pode comer uma lata de leite condensado, sei lá, durante 10 dias. O fato dela me permitir me deixava em paz e aí eu não abria. Ou eu abria e não comia, não sei, é uma coisa... Que é o problema da sua quando fica coisa restrição. proibida, quando fica proibido, você fica, ai meu Deus, mas eu quero. Não posso, mas eu quero. Que foi quando eu adquiri alergia à Nutella. Sou alérgica a castanhas, etc. Só que foi uma alergia que eu desenvolvi. Quando isso aconteceu... Meu Deus do céu, eu preciso comer Nutella. Eu via todo mundo comendo, virou a moda da Nutella, tudo tem Nutella. Eu ficava, meu Deus do céu. Passou. Hoje eu não sei qual que é o gosto. Mas assim, se você como eu não provar, podia, você vai pro hospital, então. Só que como eu não podia, me deu uma coisa, tipo, não, eu preciso comer. E é a restrição completa, que é o que eles falam. Quem restringe demais cai no perigo de quando abrir a porteira do negócio. Então, e você sabe que você falou esse negócio dele, me lembrei de uma outra coisa comigo também. Eu muitas vezes exagero pensando, tipo, ai, não sei quando eu vou comer de novo. Quando assim, não é nada raro, não é nada tipo de outro mundo, mas eu sempre tenho essa sensação, tipo, sei lá, qualquer brigadeiro de festa. Ai, não sei quando eu vou comer um brigadeiro. De gente ansiosa. Tipo, posso falar? Fiquei 30 dias no rolo bonitinha. A gente foi pro Chile, na hora que a gente foi sair pra um passeio, não tinha fruta, não tinha nada na lojinha.
E aí o moço falou assim, ó, que é a última parada, depois não tem banheiro, aproveita, papá. E lá a gente vai fazer um piquenique, sei lá, era dali 3, 4 horas. Eu fiquei com tanto medo de passar fome que eu comprei na lojinha um saco de chocolate, um saco de amendoim com chocolate e um saco de bala. Tipo, tudo... Gente, a gente voltou do passeio, a gente passou mais 2 dias e meio no Chile sem abrir o negócio. Porque foi tipo, medo de passar fome. Ansiedade de estar num lugar e não ter opção. Eu vivo muito isso. Toda festinha então você tem que ter a sua opção saudável ali na frente. Porque aí você não precisa cair na... É a forma como a gente se acostuma. Eu falo, na minha casa, minha mãe nunca foi de comprar porcaria. Ela não tinha, não é porque a gente era saudável, não, é porque ela não comprava, não tinha o hábito. Então toda vez que eu ia na casa de uma amiga que tinha uma porcaria, eu comia compulsivamente, porque eu sabia que eu ia voltar pra minha casa e não ia ter. E quando a minha mãe abriu uma exceção e ia lá e comprava uma bolacha, eu devorava nesse sentimento. Eu não sei quando eu vou ter de novo. E eu demorei muitos anos pra entender isso na minha vida. E mesmo hoje em dia, eu paro e penso, eu falo assim, quando eu entro nessa compulsão, Thalita, você é adulta, você tem carro, você tem dinheiro. Você compra, a hora que você tiver com vontade, pega seu carro e vai lá e compra. compra. Falando, às vezes nem é o docinho mais maravilhoso aquele da festa. Tipo, isso, mas é uma festa, então tudo bem. Não sei quando vai ser a próxima festa. Exceção. Tipo, daqui 2 semanas. No carnaval, fui pra uma festinha, não comi nada, porque só tinha empadinha, negocinho, salgadinho. Eu falei, não vou comer, não preciso disso. Tem na padaria, empadinha, coxinha. Se você sentir vontade daqui a um tempo, você se liberta e come. Exato. E esse foi outro ponto que ele trouxe também, o nutricionista. Ele falou assim, não tem problema você comer, você pode ter uma vida normal, social no final de semana. O problema é quando a sua vida social, ela vira segunda, terça, quarta e quinta. Aí segunda, terça, quarta e quinta é social. Sexta, sábado e domingo. É fim de semana. Tá 4 dias contra 3. Exato. Então 4 contra 3, você tá numa burrice de sofrer pra engordar. E ele falava isso. Você está na burrice de sofrer pra engordar. Não, então você quer engordar, amor? Não fica comendo pedacinho. Já se joga no bolo, entendeu? Muita gente também tem dificuldade de seguir uma dieta, sendo que outras pessoas na casa comem aquele alimento. Por exemplo, tem que cozinhar pro filho, mas não pode comer o arroz e o feijão. Ou cozinhar um macarrão num dia que você não tá afim de fazer comida e você dá macarrão pro seu filho, mas você não pode comer macarrão. É difícil, mas quando você tá com um propósito firme, não justifica. Não justifica. As meninas já comeram macarrão lá em casa, já comeram doce de leite lá em casa e a gente se manteve firme porque o nosso objetivo era outro, né? E a gente não quis privar elas disso, mas ao mesmo tempo não é uma coisa rotineira. Elas, ao mesmo tempo, estão sofrendo uma reeducação mais leve que a gente, mas estão. Porque a Bruna ficava assim, mamãe, quando que você vai poder comer essas coisas gostosas de novo? Falei, filha, eu não quero, não me faz bem, eu não quero. E aí ela ficava inconformada, de você não pode comer um doce de leite, mãe, mas você não vai comer pão. E a comida ela desperta um gatilho de prazer, então pra ela é prazeroso comer o pão. Se é prazeroso pra mim comer o pão, por que minha mãe vai se privar disso? Eu acho que tudo é uma questão da motivação mesmo. Se a sua motivação é muito forte, você se mantém. Uma vez uma endócrino que eu fui me falou o seguinte: você não se programa pra fazer uma viagem, você não se programa o seu dia, você não programa o seu dia, você não faz as coisas. Você tem que programar a sua alimentação, você não pode improvisar a sua alimentação, você não pode chegar assim, tô com fome, o que eu vou comer? Abre a despensa e resolve. Tudo que é pronto, certamente não vai ser a melhor escolha, exatamente o que o Felipe faz diariamente. Ele no dia anterior separa todas as comidas até a última ceia dele, ele deixa tudo separado no Tupperware dentro da geladeira. Então ele não corre o risco de jacar. É a melhor Esse coisa. último mês, teve dia que eu não pude editar vídeo porque eu tive que fazer hortifruti 2 vezes na semana. E a minha prioridade era manter e ter fruta em casa, porque se eu não tivesse, eu esqueci de comentar até no rolo, não tem restrição calórica, você não passa fome, você só pode comer dentro daquilo, mas à vontade. Então eu comi muita fruta, comi muita verdura, então não podia faltar isso em casa. Então isso era a nossa prioridade. Então, e uma coisa que pode ajudar aí na motivação de cada um, eu tenho recebido muitas mensagens mesmo, falando assim, nossa, tá afinando o rosto, o que você tá fazendo? Eu queria fazer, mas eu não tô conseguindo. E aí eu tenho respondido pras pessoas. Agora falando do ponto de vista estético, tá? Não mais só do ponto de vista da saúde. Mas uma das coisas que me motiva é ver fotos minhas.
Então eu pego fotos minhas do passado, onde eu estava me sentindo bem comigo mesma, e agora falando em relação sim a corpo, a peso e etc. E aí, toda hora que eu tô com vontade de comer qualquer coisa, se eu penso em jacar, eu vou lá e olho a foto. Aí esses dias uma menina falou, eu falei, não, pega uma foto sua, manda revelar e coloca na porta da geladeira. A hora que você tiver com vontade de comer qualquer porcaria, você olha a sua foto pra você não comer. Porque tem um ponto de vista estético, não é só o ponto de vista da saúde, entendeu? Todo Sim, mundo. lógico. A mulher Quando sempre a calça quer perder começa a 1 não quilo, 2 fechar. quilos. Exato. A blusa tá apertada, a calcinha com o elástico machucando, gente. Não dá. E Com você certeza. veste uma roupa, você não tá bem, você vai colocar um biquíni, não tá legal, entendeu? É o você sentir bem com você mesma, né? Então essa é uma dica infalível. É isso, então estamos num caminho de mais saúde, de mais gostar do que a gente vê no espelho, né? De escolhas Exato. melhores. Exatamente. E esperamos influenciar positivamente, quem sabe 1, 2 pessoas já vai ser uma boa coisa. E eu acho que quem quiser seguir, assim, o conselho que eu dou é realmente arranjar uma boa motivação, né? Assim, coloca ali uma meta, define onde você quer chegar e aí se mantém que o caminho vai indo. Às vezes dá uma escorregadinha aqui, outra ali, mas retoma e continua, né? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau.